Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os imigrantes. Como se deu a imigração para o Brasil? Então vamos nos dedicar a falar um pouquinho sobre como acontecia essa imigração. Especialmente em São Paulo, nós temos uma imigração subsidiada pelo Estado. Vamos retomar o seguinte ponto. Antes mesmo da abolição da escravidão, já existia essas vindas de pessoas de outros países, os chamados imigrantes. Com o avanço do processo da abolição, os cafeicultores, principalmente, começaram a ficar preocupados. Afinal, era preciso que alguém assumisse o lugar dos escravos. Tanto que o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Primeiramente, porque era muito lucrativa, e segundo, porque se precisava dessa mão de obra. Assim, nós chegamos em 1888, com o final da escravidão, e nós precisamos de mão de obra. Logo começamos a pensar na fazer uma propaganda do Brasil, da América, porque a solicitação, o pedido e todo o comercial, todo o marketing para que os imigrantes viessem para o Brasil e também para a Argentina, por exemplo, foi muito comum. Então, a América Latina virou a terra da oportunidade. O que acontecia? Nós tínhamos agenciadores, nós tínhamos comerciais, né? Comerciais da época, é claro. E esses comerciais diziam que aqui era praticamente o paraíso para se começar uma nova vida, com as suas famílias, sendo subsidiados. Claro que não era bem assim. Então, quando os imigrantes chegavam ao Brasil, era um susto. Nós temos uma cultura diferente, eles vinham em navios em condições precárias, e especialmente para São Paulo, o Estado acabou subsidiando a vinda dos imigrantes. Já em outras regiões do país, quem pagava por essa vinda eram os próprios imigrantes. Então nós temos em São Paulo a primeira leva de imigrantes italianos, alemães, nós temos japoneses, nós vamos ter os sírios, os libaneses, mas um dos primeiros grupos a chegarem aqui foram os italianos e os alemães. Bom, eles chegavam para trabalhar principalmente na cafeicultura, nas fazendas de café, que precisava de muita mão de obra. Então essas pessoas aqui chegavam e tinham que encarar um novo modo de vida. Temos que pensar o seguinte: o que era ser um cidadão brasileiro? E como era recebido esse estrangeiro? Obviamente que quando esses estrangeiros começaram a chegar, eles não eram bem recebidos pela população que aqui estava. Afinal, eles eram uma mão de obra que vinha concorrer com a nossa, vinha ocupar espaço e, de certa forma, tirar o espaço desses outros brasileiros. Esses imigrantes, eles vêm em busca de uma oportunidade, é-lhes vendida essa proposta, mas também vamos lembrar da política de clareamento, de branqueamento da população. Então, muitos intelectuais, inclusive, acreditavam que era necessária a vinda dessas pessoas para branquear a população, ou seja, há estudiosos que garantiam que nos anos 2000 não existiriam mais pessoas negras no Brasil, porque esses imigrantes iriam começar a se relacionar com outras pessoas e nós teríamos uma população aos poucos embranquecida, passaria pelo processo de embranquecimento. Então esse é o cenário que nós vamos conversar hoje. E nesse cenário, entre 1877
em 1903, nós temos cerca de 71 mil imigrantes entrando no Brasil. 58% deles eram italianos. E depois eu vou pegar minha cola aqui, quero mostrar para vocês um livro que é muito legal, ele é biográfico, é um livro de biografia do Brasil. Então ele se presta a condensar toda a história do Brasil. Brasil, uma biografia, daqueles livros ele deve ter umas 1000 páginas, mas é uma linguagem bem tranquila, super rápido de ler, e vocês podem encontrar, não sei se já está disponível nas redes, mas provavelmente já esteja. Então, ele é escrito por duas mulheres, uma historiadora e uma antropóloga, Brasil, uma biografia, e ele apresenta desde o começo do descobrimento até os anos atuais. Então, é um livro bem completo para quem gosta de história do Brasil, ele é bem interessante. Então, eu tenho utilizado ele para os vídeos. E retomando agora a questão dos imigrantes, nós temos os italianos, 58% de italianos entrando no Brasil até 1903, e depois nós temos os portugueses. E eu estava fazendo essa pesquisa e comecei a prestar atenção em médicos italianos que vinham para o Brasil. Porque normalmente a vinda de imigrantes, eles vêm por quê? Eles acabam vindo mudando, saindo do seu país de origem, porque naquele país não havia uma boa condição econômica, poderiam ser perseguidos religiosos, condições de trabalhos péssimas, ou não ter trabalho. Mas no caso dos médicos italianos, eles vieram para o Brasil fazer as suas carreiras não só por uma questão econômica, mas porque a Igreja Católica interferia na prática médica na Itália. Então, nós temos a vinda de muitos médicos de origem italiana para São Paulo. E esses médicos, para vocês terem ideia, nós temos de 28% a 58% da população de São Paulo infectada por alguma doença contagiosa, infecto-contagiosa, em meados da década de 1900. E entre crianças que sobreviviam no primeiro ano de vida, de 1000 crianças que sobreviviam até o seu primeiro ano de vida, de 166 a 183 dessas crianças perdiam a vida nesse primeiro ano. Então, nós temos uma mortalidade infantil muito grande. E temos a Faculdade de Medicina de São Paulo. Temos os italianos, também vamos ter alemães e judeus, isso na formação da USP, que é de 1934. Mas, especificamente os italianos, muitos procuravam a área de oftalmologia para fazer a sua formação. E por quê? Porque quem trabalhava com a cafeicultura, os colonos normalmente, eles tinham tracoma. O que é tracoma? É uma doença que ataca os olhos e acaba acarretando na cegueira dessas pessoas. Então, nós temos muitos italianos dedicados à oftalmologia. Nós temos também a vinda dos alemães, em menor número, mas temos. E temos uma coisa que eu havia esquecido de comentar, que primeiramente essa vinda desses imigrantes ela era subsidiada pelo Estado de São Paulo. Mais tarde, quem fazia esse pagamento, quem arcava com parte das despesas, eram os cafeicultores, que iam usar essa mão de obra nas suas fazendas. Então, nós temos em Limeira um grupo de alemães que formam a chamada colônia, e nós temos lá a primeira enxertia do Brasil. O que é enxertia? É aquele tratamento que se faz com enxertos no caso, em Limeira, foi de laranjas. Então, nós temos o começo da especialização em plantação de laranjeiras. Logo depois, nós vamos ter a produção de suco de laranja
e São Paulo como um exportador de suco de laranja. Outra coisa também que nós devemos pensar é na mudança de cultura, hábitos alimentares. Por exemplo, os italianos tinham o hábito de tomar banho uma vez somente na semana. Chegando ao Brasil, esse, essa prática, esse hábito, acaba sendo modificado. Também nós temos mudança de alimentação, o consumo da farinha de trigo. Os japoneses estranharam muito a questão do arroz, né, o consumo, os tipos de arroz. Então, nós temos essa mudança cultural. Outro detalhe, não menos importante, é a questão de religiosidade, porque nós temos protestantes vindo para o Brasil. Então, temos uma grande discussão entre os intelectuais, entre os políticos, sobre liberdade ao culto. Já protestantes poderiam ter essa liberdade de culto? E também outro grupo, nós temos os sírios e os libaneses, que são conhecidos pela questão de realizar comércio. Então, por que eles se dedicavam tanto ao comércio aqui e ainda se dedicam? Tem essa característica de dedicação ao comércio. Quando eles chegaram em São Paulo, nós já tínhamos a mão de obra empregada na cafeicultura. Era uma área que precisava de produtos. Então, tu te destinar a vender tecidos, por exemplo, era muito lucrativo. Logo, o que eles fizeram? Abriam as suas primeiras lojinhas, seus comércios, próximo ao que seria 25 de março. Então, nós temos a área do Brás, nós temos esse investimento dos árabes, libaneses, sírios, na questão do comércio. Eu sei que atualmente nessas mesmas áreas há uma mudança de grupos. Vamos ter os coreanos, vamos ter os chineses, mas ainda assim os descendentes de libaneses, de árabes, que desistiram de praticar o comércio, eles continuam muitas vezes como proprietários desses locais que são alugados para chineses e coreanos terem as suas lojas e realizarem as suas práticas comerciais. Então, esse é um grupo muito interessante também para a construção da cidade de São Paulo.